Você sabe quem foi Jair na Bíblia? A história do 7º juiz de Israel. Antes de iniciar, eu já peço que você deixe o like em nosso vídeo, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber nossas próximas histórias bíblicas. É grátis e garanto que você não vai se arrepender. Já aproveita e deixe o nome nos comentários de qual cidade que você está assistindo esse vídeo. Jair foi o 7º juiz de Israel durante os tempos do Antigo Testamento. Ele se ergueu como um juiz entre o povo de Deus após a liderança de Tola. A história de Jair na Bíblia está registrada no capítulo 10 do livro dos Juízes. Neste vídeo, você entenderá tudo o que a Bíblia diz sobre Jair, o verdadeiro juiz de Israel, e compreenderá também como seu período de liderança esteve à frente do povo de Deus em uma época em que os israelitas não eram governados por reis. O nome Jair provavelmente significa ele ilumina. Mas antes do Jair, a Bíblia menciona outro homem com o mesmo nome. Esse primeiro Jair era filho de Segã e parece ter sido um grande conquistador na tribo de Manassés durante a conquista do território a leste do Jordão. Ele conquistou muitas aldeias que estavam na fronteira de Baitã e Gileade. Essas aldeias ficaram conhecidas como Avot-Her Jair, que basicamente significa aldeias de Jair, ou seja, cidades fundadas por Jair. A menção desse primeiro Jair é importante porque para muitos estudiosos, o 7º juiz de Israel provavelmente era um de seus descendentes. A Bíblia se refere a Jair, o juiz de Israel, como uma gileadita, ou seja, uma pessoa de Gileade, o mesmo território onde o primeiro Jair estava ativo durante a conquista de Canaã. Alguns intérpretes sugerem que os dois Jairs podem ter sido a mesma pessoa em um tipo de anacronismo nos textos bíblicos. Mas essa interpretação não é amplamente aceita entre os estudiosos. A liderança de Jair começou após os israelitas, principalmente os da tribo do norte, terem sido julgados por Tola. O juiz Tola liderou os filhos de Israel após a tentativa desastrosa de Abimeleque, filho de Gideão, de estabelecer uma monarquia não autorizada em Siquém. No entanto, em relação à liderança de Tola, o texto bíblico não faz referência a um inimigo específico que oprimiu os israelitas, o que também ocorre na liderança de Jair. No capítulo 10, versículo 3 do livro dos Juízes, o texto bíblico simplesmente diz que ele julgou Israel por 22 anos. A ausência de identificação de um povo agressor durante os anos em que Jair julgou Israel pode significar que suas lideranças não se concretizou em libertar os israelitas das mãos de uma nação opressora, mas sim em resolver questões internas das próprias tribos de Israel. O texto bíblico também diz que Jair teve 30 filhos que montavam 30 jumentas e possuíam 30 cidades na terra de Gileade. Essas cidades também foram associadas à designação Avot-Jair. A descrição dos 30 filhos de Jair que montavam jumentas e governavam cidades provavelmente indica o grande poder, influência e riqueza da família de Jair. Quando Jair morreu, o texto bíblico diz que ele foi sepultado em Camon, possivelmente também em Gileade. Após esse breve relato,
o juiz Jair não é mais mencionado em nenhum outro lugar na Bíblia. Curiosamente, em algumas listas do período dos juízes de Israel, Jair é contado como o 8º juiz em vez do 7º. Isso ocorre porque alguns comentaristas consideram Baraque como um juiz ao lado de Débora, enquanto outros contavam apenas a liderança de Débora. A Bíblia também menciona outras 2 pessoas chamadas Jair que viveram em diferentes períodos da história de Israel. De acordo com o primeiro livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 5, o pai de Eianã, o homem que matou o irmão de Golias, tinha o nome de Jair. Mais tarde, o livro de Ester, no capítulo 2, fala de um Jair que pertencia à tribo de Benjamim e era pai de Mardoqueu, o tutor de Ester.